Olá, bom dia, boa noite ou boa tarde. Não sei em que horário você está vendo esse vídeo, mas eu fui desafiada a falar sobre a carta de Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, carta que Paulo escreveu para esse jovem que era um evangelista e um pastor na cidade de Éfeso. E eu vou ler com vocês alguns pontos importantes que eu achei enquanto eu lia essas duas cartas, né? Paulo tá ali trazendo vários conselhos para Timóteo de como ele deveria tratar a igreja, cuidar a igreja, sendo que ele era um pastor, né? E Paulo começa a trazer diversos pontos a serem observados sobre como, por exemplo, como um cristão, uma pessoa deveria se portar no momento de orar, né? Qual o comportamento do homem, qual o comportamento da mulher. Ele fala sobre bispos e diáconos que deveriam ser irrepreensíveis, os pastores também se incluem nessa, deveriam ser irrepreensíveis, esposos de uma só mulher, moderados, sensíveis, modestos, animados e zelosos pela palavra de Deus. E ele traz também um alerta sobre apostasia no final dos tempos. Depois ele vai trazer várias exortações e conselhos a Timóteo, e eu queria destacar alguns com você. Enquanto eu vou falando sobre esses conselhos, que você possa observar a sua vida e ver como isso tá na sua vida, né? Ao longo das duas cartas, Paulo vai trazer diversos conselhos sobre diversos assuntos, e eu vou ler isso com você agora. Primeiro, se alimente com as palavras da fé e da boa doutrina. Você tem se alimentado da palavra de Deus e da boa doutrina, a doutrina verdadeira? Rejeite fábulas profanas. Exercite-se na piedade, ou seja, treine a sua vida em santidade diante de Deus, de coração e de vida, com esforço, vigor e diligência. Ele não diz para você esperar que a santidade chegue até você, mas ele diz para você buscar a santidade, se exercitar em santidade. Ser um exemplo aos outros na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Não seja negligente com o dom que Deus te deu. No caso de Timóteo, Deus havia dado o dom de cuidar, de apacentar ovelhas. Qual foi o dom que Deus te deu? Para que Deus te chamou no corpo de Cristo, neste mundo? Você tem um ministério dado por Deus. Não desperdice esse dom que foi dado. Não negligencie este dom. Medite nessas coisas. Medite na palavra de Deus. Cuide de si mesmo e da doutrina. Não deixe de cuidar de você mesmo de acordo com as coisas que são ditas na palavra de Deus, né? Essa é a verdadeira salvação. Se você perder esse cuidado, se você perder esse esforço, essa ânsia por fazer e por viver a vontade de Deus, então não fará sentido algum ser um cristão, né? Continue nesses deveres, salvando você e os que o ouvem. Quando você continua nesses deveres, você não salva só a sua vida, mas salva também aqueles que estão te ouvindo. Depois ele traz também vários conselhos sobre como tratar as pessoas na igreja, né? Como você deve tratar as pessoas, tratar os mais velhos como seus pais, as mulheres mais velhas como sua mãe, as mais jovens como suas irmãs e com toda a pureza, e os mais jovens, os meninos mais jovens, tratar como seus próprios irmãos. Ele fala como tratar com honra as viúvas. Ele fala sobre os senhores e os servos, como deveria ser essa relação entre senhores e servos. Ele traz um texto maravilhoso que a gente conhece sobre a riqueza, né? E como o desejo pela riqueza leva à ruína. E aí ele fala aquele texto que é famosíssimo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui ele não fala o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro, esse desejo desenfreado por ganhar dinheiro,
pode te levar a cair em tentações, em armadilhas, em desejos insensatos e nocivos que podem te levar à apostasia. Outros conselhos que ele traz para Timóteo, na segunda carta a Timóteo. Ele diz assim: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Um bom soldado não vai se envolver nos negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Depois ele fala ainda: seja como um atleta que vai competir conforme as regras, e seja como um lavrador que precisa trabalhar para ganhar os frutos desejados. E lembre-se sempre que é por Jesus que nós sofremos, porque se morrermos com Ele viveremos. Apresente-se como um obreiro aprovado, um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você tem manejado bem a palavra da verdade? Você sabe o que é dito na palavra de Deus e busca se exercitar em santidade e ser cada vez mais parecido com aquilo que está escrito? Ele traz um alerta sobre os últimos dias e no final ele traz 2 Timóteo 4, de 6 a 8, um texto maravilhoso que diz: Paulo dizendo, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, que amam a sua vinda. E lendo essas duas cartas, e esses últimos versículos, não são os últimos em si, mas esses versículos do último capítulo, parece que Paulo tá ali falando sobre tudo que ele fez, ele combateu o bom combate, e como se ele estivesse passando ali um bastão para Timóteo. Continue, agora é sua vez, você deve combater o bom combate. E eu estendo essa proposta, esse convite de Paulo, essa ordenança, que você possa combater o bom combate, que você possa completar a sua carreira e guardar a sua fé, amando a volta de Jesus, aguardando pela volta de Jesus e o estabelecimento do reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e que tudo que foi falado aqui possa te dar mais vontade de ler essas duas cartas e também um anseio, um desejo de conhecer mais sobre o que Deus fala, sobre o que Ele pensa de você e sobre aquilo que Ele espera de nós. Amém? Obrigada!